pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião com o GYC para que a gente possa comentar sobre a lição da escola sabatina. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Agora a gente já está se encaminhando para o final dessa lição, que estava muito, muito boa, maravilhosa, cheia de ensinamentos incríveis. E eu tenho aqui os meus convidados, os nossos convidados especiais, né? O Leandro e o Alisson. Dá um oizinho aí, galera. Olá. Sejam muito bem-vindos, gente. E a gente vai discutir juntos, vamos conversar aí sobre o que a lição vem trazendo para nós, agora na lição número 9, preparando os discípulos. Antes da gente entrar propriamente no assunto da lição, eu gostaria de convidar vocês para que vocês assistam a série de vídeos sobre a lição da Escola Sabatina. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, volta e assiste os vídeos anteriores que a gente teve comentando sobre os assuntos da lição. Compartilha com seus amigos da sua igreja, da sua classe de jovens, com o pessoal do Clube de Desbravadores, compartilha com todo mundo e deixa aqui nos nossos comentários o que você acha sobre sobre a lição, sobre os seus aprendizados, o que você também tem para acrescentar nas nossas lições que a gente tem estudado juntos aqui. Então vamos lá para a nossa lição de hoje. O título da lição é Preparando os Discípulos. A gente tem acompanhado aí a jornada de Cristo, né? Quando ele esteve aqui nessa terra durante essa lição. E nesse momento especial, Jesus, ele faz algumas coisas que já estão se encaminhando para o fim da vida dele. Então, ele, em todos os momentos, ele foi muito intencional. Mas agora, mais ainda, ele está sendo, assim, super intencional em tudo que ele faz, em todas as palavras que ele diz, em todas as situações que ele envolve os discípulos, para que os discípulos possam ser preparados para viver um momento, assim, de muito impacto na vida deles, né? Que seriam os últimos dias da vida de Cristo. E aí, a lição vem nos colocando, na parte de domingo, sobre as pessoas que seguiam Jesus, né? Falando sobre a última ceia, e também fala que, na verdade, é bem interessante se a gente pensar que as pessoas que seguiam Jesus, que estavam com Jesus, não eram geralmente pessoas muito bem renomadas, com uma posição social bem colocada, eram pessoas muito simples, pessoas doentes, pescadores, pessoas ex-prostitutas, pessoas que tinham um passado escuro, né? Ou pessoas que não tinham grandes recomendações, não eram bem colocadas na sociedade. E essas eram as pessoas que seguiram a Jesus. E agora Jesus estava muito preocupado com essas pessoas. Ele queria, de certa forma, que elas se unissem, queria preparar elas para viver os últimos momentos ali da vida dele e também depois, quando ele já não estivesse mais aqui. Então, de maneira especial, Jesus foca nos discípulos. E aí eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia em João, no capítulo 13, e a gente vai ler um pedacinho do que está acontecendo nesse momento. Jesus prepara uma ocasião especial, que é a ceia, né, que a gente chama a última ceia ali, e ele faz algo importante nessa ceia. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse verso é muito lindo, né? Muito lindo esse verso. Falando sobre que Jesus sentiu que a hora dele estava chegando e fala sobre o amor que ele tinha por essas pessoas que na verdade não podiam oferecer nada para ele. E aí ele junta os discípulos, né, num local para que ele possa
fazer uma ceia com os discípulos. E aí, no verso 4, eu queria que a gente lesse junto. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. E aí, com esse relato que a gente acabou de ler nas Escrituras, do que Jesus fez, né? Estavam todos juntos ali, de repente Jesus levanta, tira, eu imagino que seria uma espécie de casaco, uma capa, coloca a toalha nos ombros e vai lavar os pés dos discípulos. Eu queria lançar, então, meninos, para vocês, a primeira pergunta que faz menção a essa atitude de Jesus. Qual o princípio celestial Jesus quis ensinar aos seus discípulos quando lavou os seus pés? E o que isso significa para nós hoje? E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que, dentre as lições, as maiores lições que Jesus quis passar para os discípulos nesses momentos finais, ainda mais com esse gesto, diz respeito à humildade. A humildade nossa, no nosso trato, particularmente com o nosso próximo. Sabe, no desejado, geralmente vai falar que quando Jesus estava ali, ele esperou por alguma atitude dos discípulos para que eles lavassem os pés uns dos outros, uma vez que dentro daquela casa não tinha um servo para que pudesse lavar os seus pés. E Jesus, olhando para aquela situação, entristeceu-se muito com a falta de atitude dos discípulos, porque eles estavam esperando que alguém se voluntariasse para isso, mas ninguém, propriamente dito, estava disposto a isso. Então Jesus, dando o exemplo, se levanta e assume a função de servo, lavando os pés de todos ali, mostrando que assim como ele mesmo diz, né, assim como eu lavei os vossos pés, vocês também deverão lavar os pés uns dos outros. Era uma lição de serviço, uma lição de amor para com o nosso próximo, sobre o tipo de vida que os discípulos deveriam ter, o tipo de conduta, colocando os interesses dos outros acima dos seus próprios. E uma outra lição que eu tiro a respeito disso é que quando você lava os pés, o que são os pés? Os pés são aqueles que nos conduzem pelos caminhos da vida, não é? Eles são os responsáveis por nos conduzir. E a Bíblia também mostra que o nosso coração, ele também nos guia pelos caminhos da vida. Muitas pessoas acabam se deixando guiar pelo seu próprio coração, mas o nosso coração é sujo, é impuro, e ele precisa ser lavado. Então, muito mais do que simplesmente lavar uma parte do corpo, Jesus, naquele momento, também estava fazendo uma limpeza interior, purificando as mentes, os corações, ensinando a eles, vejam, assim como estou fazendo com vocês, vocês devem também interessar-se pelos outros. Eu imagino assim que Jesus, ao estar lavando os pés, deles buscando mostrar realmente o princípio da humildade, o princípio que é a lei da vida no céu, no universo, o dar sem esperar algum retorno. Eu imagino assim que Deus, na sua onisciência e presciência, ele sabia que aqueles pés, aqueles homens que o reconhecessem realmente, aqueles mesmos pés andariam o mundo inteiro, se fosse necessário, para falar do seu amor, para falar do princípio do céu, para falar do amor de Cristo, né, do amor de Jesus, que foi revelado. Assim, se Jesus ele não vivesse aquilo que ele pregasse, aquilo que ele pregava, assim, pouca influência duradoura teria na vida dos discípulos. E eles não enfrentariam a morte, tortura, perda de bens, assim, os cristãos, no modo geral, daqui no primeiro século. Eles não teriam enfrentado tudo aquilo se não tivessem convicção, certeza de que é o amor de Jesus, o seu sacrifício por nós, é isso que nos motiva. É isso que motivava eles. Né? Então, assim, eu lembro quando Jesus ele abençoava as criancinhas
naquele episódio, né, que as mães tentam levar as crianças para ele abençoar, e ele trouxe elas ali, e a serva do Senhor fala, desejado também, que elas seriam mártires, muitos ali seriam mártires por amor de Jesus, por conta daquela ação que ele demonstrou ali com aquele carinho que elas viam nele. E da mesma forma, Cristo, nesse momento do Lava Pés, buscando ensinar de todas as formas, né, falando, agindo, buscou levar essa transformação, levar o céu para o coração deles. Né? Então, para nós hoje, eu vejo que esse é um exemplo, essa ceia de Cristo percorreu durante os séculos até os nossos dias, porque é algo muito prático, envolve todo ser humano, porque todos temos emoções, todos buscamos, muitas vezes, sermos servidos, ao invés de servir. A lei do homem dá para receber, né? Seria esse sentido mesmo, exatamente. Então, tá sempre esperando algo em troca. E isso é a natureza humana corrompida. E vendo esse exemplo de Cristo, de que ele foi totalmente o contrário dos imperadores, dos políticos da época, dos reis, isso constrange. O amor de Cristo realmente constrange, sabe? E cada um tem o seu contexto. Então, eu acredito que Deus, o Espírito Santo, fala ao coração quando é realmente necessário, em algum momento assim que nós vemos que estamos nos orgulhando ou queremos nos exaltar, mas Jesus falou, aquele que quiser ser o mestre, que quiser ser o principal, ele não vai ter esse pensamento, eu quero ser o principal, então vou servir, porque eu quero ser o maior. Vai ser exatamente o contrário, vai ser o princípio motivador da vida. Né? Eu acho que, exatamente como vocês mencionaram, o princípio central que Jesus quis ensinar naquele momento para os discípulos foi a lei do serviço, realmente, né? Servir é o que eu quero que vocês se lembrem. Esse vai ser o princípio que deve guiar a vida de vocês, porque essa é a lei do céu, é o reino do céu. E o reino do céu agora implantado no coração de vocês, para que vocês possam viver a vida que eu vivi. Vocês sirvam as pessoas ao redor de vocês. Então, para nós hoje, exatamente como vocês já mencionaram, significa é o nosso princípio de vida também, que deve ser aplicado no nosso viver, independente se a gente vive num contexto que nos favorece servir aos outros. Por exemplo, tem pessoas, né, que trabalham servindo outras pessoas, por exemplo, num contexto, digamos, de uma área de saúde, né, uma pessoa que está ali servindo as pessoas, mas eu posso ser um servo também dentro da minha casa, eu posso ser um servo, né, dentro da minha escola, do meu colégio, da minha faculdade, independente de onde eu estiver, eu posso representar Jesus. E era isso que Jesus estava tão preocupado. Eu penso assim que ele estava assim, muito preocupado de que esse princípio guiasse e ficasse marcado no coração dos discípulos. Né? E agora, quando Jesus lava os pés dos discípulos, a gente sabe que tem aquele momento com Pedro, que Pedro diz assim, não, Senhor, não quero que o Senhor lave os meus pés, né? E aí Jesus disse, Pedro, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro já diz, então me lava todo, Senhor, lava tudo. Mas aí, interessante se a gente ler o relato todo do capítulo 13, fala que Jesus, ele lavou os pés e permitiu que alguém participasse da ceia. E esse alguém era Judas, né? Esse alguém que, na verdade, não tinha aceitado Jesus como seu salvador. E ele permitiu que Judas participasse desse momento tão importante, dessas últimas cenas. E aí vem uma dúvida para a gente, né? Eu já queria lançar para vocês a pergunta, mas antes de lançar, vamos ler o versículo 21,
a partir do versículo 21, que vai nos contextualizar bem o que aconteceu. Diz assim, ó, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então, aqui a gente vem contextualizando um pouquinho sobre como Jesus declarou quem era o traidor, né? E como Jesus estava se sentindo, porque a Bíblia é bem clara a dizer que Jesus estava angustiado, né? Que ele estava muito angustiado em relação a isso. E aí, meninos, eu queria que vocês nos ajudassem a entender por que se Jesus sabendo tudo que Judas tinha feito, Jesus sabendo que ele era o traidor, tudo que ele estava planejando contra ele, né? Por que Jesus fez questão que Judas participasse daqueles últimos momentos solenes, mesmo sabendo que ele era o traidor? Acho que a gente, para responder isso, pode muito bem virar a pergunta para nós mesmos, né? Por que Jesus insistiu tanto em nós, mesmo sabendo de tudo aquilo que fizemos, de como nós o traímos, de como nós desejamos fazer o mal em nosso coração? Por que ele insiste em nós todos os dias? É por amor. Justamente porque Jesus, ele nos ama tanto que ele não desiste até que o último esforço possa ser feito. E o fato de Jesus ter permitido que Judas participasse daquele momento solene é porque ele queria ainda despertar algo bom em Judas. Queria despertar nele a sua atenção para o arrependimento, fazê-lo entender que Jesus sabia quais eram as intenções do coração dele. E mesmo assim estava disposto ali a oferecer o perdão. Não é dúvida para ninguém de que Jesus amava todos os seus discípulos. E o mesmo valia para Judas, que, digamos, entre os discípulos, em questão de qualidades, ele era o mais capacitado deles. E foi com Judas que Jesus ele teve um trabalho especial desde o momento que começou o seu ministério. E eu imagino, como também no Desejado de Todas as Nações fala, enquanto Jesus lavava os pés de Judas, ali foi o último grande apelo que o Espírito Santo fez ao seu coração para que ele pudesse se arrepender. Tanto que isso quase aconteceu. Imagina Judas ficando tão impressionado ao ver aquela cena do Rei do Universo, aquele que iria restaurar o povo de Deus, estava ali lavando seus pés, numa demonstração profunda de amor e também de humildade. Judas quase se arrependeu naquele momento, pensando, por que eu estou fazendo? Ele está aqui lavando os meus pés, olha que tamanha demonstração de amor, eu não mereço isso e tudo mais. Mas acabou que o orgulho dele falou mais alto. Mas querendo ou não, foi a grande oportunidade dele. Enquanto houver uma possibilidade de que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados, Jesus não vai desistir. Ele vai continuar insistindo para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que assim a gente também possa ter uma chance. Judas não precisava ter tomado aquele caminho que ele tomou, tanto que todas as oportunidades foram dadas a ele. Sim. Jesus, ele é realmente uma inspiração. A Sagrada do Senhor fala que quando Jesus chamou os 12 ali para ser apóstolos, serem apóstolos, e os discípulos que quiseram colocar Judas ali entre eles, né? Ele meio que se convidou, e Jesus sabia que ele o trairia.
E ela fala até que ele recebeu Judas com uma certa frieza em comparação com os outros, né? Mas ele recebeu. E ele colocou Judas em uma posição onde ele seria provado exatamente no ponto que era o que poderia o levar à ruína. Então, Deus trabalha conosco porque ele confia em nós, né? E é interessante que até o fim ele foi misericordioso. Ele lavou os pés daquele que ele sabia em poucos momentos estariam caminhando para traí-lo. E Jesus sabia o resultado de tudo, o que aconteceria com ele, mas o amor, ele não desiste. Ele vai até as últimas consequências, e quando há uma rejeição deliberada, não há o que o próprio Deus possa fazer. Ele respeita a livre escolha. Mas esse amor de Jesus se tornou ainda, para com Judas, ficou ainda mais marcado depois que os discípulos realmente entenderam as coisas como realmente estava acontecendo depois, né, da morte e ressurreição de Cristo. Agora imagina uma imagem dessa, como deve ter ficado gravada profundamente na mente deles, de lembrar de que o Rei da Glória, aquele que merecia toda a adoração e exaltação, se humilhou a ponto de lavar os pés de seu inimigo. Um amigo virou um inimigo, né? Então, assim, esse exemplo, eu acredito que fortaleceu muito a vida dos discípulos durante a trajetória deles até o fim. Uma forma de lidar com misericórdia contra as pessoas, assim como Jesus lidou. Então, os últimos momentos de Jesus foram ensinamentos, um ensinamento após o outro. Quando Jesus fala, muito tenho que vos dizer, mas não poder suportar agora, rapaz, ele já estava dando tanta informação, uma aula tão prática, né? Era realmente a verdadeira educação ali. Mas ainda tinha muita coisa que eles não conseguiam compreender. E Jesus foi paciente. Ele é um professor, aquele professor que sabe que cada um ali está na sua caixinha. Nessa caixinha aqui eu vou lhe dar de tal forma, nessa aqui de outra. E isso revela muito amor, um amor muito grande. Toda vez que eu leio isso, me toca muito, sabe? E Jesus se fazer carne e passar pelas angústias que nós passamos. Quantas pessoas não passam por traição, por, sabe, por rejeição? E Jesus passou por isso de uma forma muito profunda. E assim, ele sabia, é mais do que nós temos capacidade, porque nós somos pegos de surpresa, né? E aí vem todo aquele rebuliço de emoções, mas Jesus, além de estar com as nossas emoções, ele sabia todo o futuro. Então eu já podia, ó, esse aqui pode ficar no seu cantinho ali e tal, vou me dedicar só para esses aqui que realmente parece que valem a pena, mas não, ele agiu de uma forma totalmente diferente. Então, ele amava Judas. E aí ela fala que Judas também amava Jesus, mas ele amava mais a si próprio. E aí essa é uma questão que nós temos que refletir todos os dias. Nós amamos mais a Jesus ou a nós mesmos? Então, é isso, é o amor de Cristo revelado mais uma vez. Essa parte sobre Jesus amar Judas, né? Assim, amar a ponto de pensar assim, como eu posso desistir de você? Eu não posso desistir de você, né? E é muito tocante, né? E a gente deve refletir para nós mesmos, para nossa própria vida. Eu queria, aproveitando que vocês estão mencionando bastante sobre essa fonte da qual a gente tem tirado muitas dessas lições importantes, eu queria já entrar no nosso quadro Dica de UIC, para a gente poder já compartilhar com o pessoal de onde a gente tira tantos tesouros, né, tantos aprendizados sobre essas histórias de Cristo. Então, roda a vinheta. E como já nós temos trazido para vocês nas últimas lições,
A dica de hoje é o desejado de todas as nações. Em especial o capítulo 72, que vai falar exatamente sobre essa parte, o capítulo 13 de João, os últimos momentos ali da ceia, do lava-pés, o momento em que Jesus apela ao coração de Judas e também apela ao coração de Pedro. Então, eu recomendo muitíssimo que você leia, acompanhe aí, antes de chegar lá na sua escola sabatina no sábado, faça uma leitura, anote, marque os textos importantes. A própria lição, ela tem trazido alguns trechos, né? E eu queria ler com vocês um pequeno trecho que fala justamente sobre o que a gente está falando aqui, a respeito do amor que Jesus sentia por Judas, que diz assim, ó, Jesus almejava a salvação de Judas, sentia se por ele tão oprimido como por Jerusalém quando chorava sobre a cidade condenada. O seu coração clamava: como posso desistir de você? O vibrante poder daquele amor foi sentido por Judas. Quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés e enxugando-os com a toalha, o coração de Judas se comoveu intensamente com o impulso de confessar no mesmo instante, e ali mesmo, o seu pecado, mas não queria se humilhar. O Leandro tinha comentado, né, sobre essa partezinha de que no momento em que Jesus estava ali lavando, enxugando os pés de Judas, ele sentiu um desejo muito intenso de confessar o seu pecado, pedir perdão para Jesus, mas, como a Alisson falou, ele amou mais a si mesmo, né? Para ele aquilo seria uma humilhação muito grande. Então ele decidiu não fazer. Mas que a gente possa refletir sobre esse exemplo de Judas, né? Que naquela noite, quando ele saiu daquela sala, ele perdeu todas as oportunidades de salvação. Que a gente possa aproveitar as oportunidades de pedir perdão, de se arrepender, que Cristo tem nos oferecido todos os dias, repetidamente, né? A gente possa atender aos apelos do Espírito Santo ao nosso coração. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 31, que agora quando Jesus já está finalizando esse momento da ceia e ele está se dirigindo aos discípulos algumas palavras importantes. Diz assim: quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tivereis amor uns aos outros. E aí Jesus resume toda essa ceia, todo esse lava-pés, todo esse momento ali de ensinamentos práticos, ele resume nesse novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento que eu deixo para vocês. E aí eu trago para nós essa última pergunta. Como Jesus preparou os discípulos para os últimos momentos de sua jornada nessa terra? E de que maneira esses mesmos ensinos nos preparam para viver no tempo antes de sua segunda vinda? A gente viu aqui que Jesus ele teve ensinamentos práticos sobre a sua vida e como ele queria que os discípulos vivessem. Mas o que esses ensinamentos como eles podem nos ajudar a viver nesses dias difíceis que nós temos vivido antes da volta de Jesus?
A gente sabe que os ensinamentos de Cristo, eles são universais. E Jesus, ele ensinava tanto por preceito como por prática também. Por isso ele falava sempre como alguém que tinha autoridade, porque ele vivia aquilo que pregava. E assim, nada é mais contagiante do que o exemplo, né? Palavras podem até convencer, mas é o exemplo que acaba nos arrastando. E, especialmente nesse capítulo, em toda essa descrição, desde o lava-pés, Jesus está sempre levando a atenção dos discípulos para que eles pratiquem tudo aquilo que viram e ouviram Jesus fazer e ensinar também, para que as palavras dele estivessem sempre não só nas suas mentes, mas também nas suas atitudes. Tanto é que quando ele está lavando os pés dos discípulos, dando uma última lição prática de amor e de humildade, ele mesmo diz, voltando um pouquinho no verso 15 do capítulo 13 de João, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E no verso 17 vai dizer: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Porque Jesus, ele mostra que se eu tiver muito conhecimento, mas no fim das contas esse conhecimento não tiver um viés prático, de nada adianta, ele se torna inútil. E Jesus, ele sempre estava ali ativo, mostrando que os discípulos também deveriam. Tanto é que quando ele dá esse mandamento, ele diz o seguinte: como eu vos amei, assim também vocês devem amar uns aos outros. E como é que Jesus mostrava o seu amor? Primeiramente, o amor a Deus, através da obediência aos seus mandamentos. E o amor ao próximo, uma vida inteira de intenso serviço. Uma vida de abnegação, uma vida de serviço para o próximo, aliviar os sofrimentos dos outros, as cargas alheias, levar uma palavra de conforto, ensinar e sempre viver de acordo com os princípios do céu. Jesus mostrou esse ideal e mostrou que pelo Espírito Santo todos nós podemos conseguir isso. O Espírito esteve disponível a todos nós, está disponível a todos nós a todo momento. O que precisamos fazer é nos submeter à sua vontade, especialmente no tempo que vivemos, pois o que vai ser o diferencial é o caráter de Jesus nas nossas vidas. Esse texto, ele fala sobre o amor de uma maneira totalmente diferente do que os discípulos já estavam aqui, mais ou menos acostumados a ouvir. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, se próximo como a ti mesmo, a gente já viu algumas lições passadas, era um mandamento antigo, estava ali na Torá, no Pentateuco. Porém, Jesus coloca um detalhe totalmente diferente, assim como eu vos amei. E os discípulos, eles viram realmente, na prática, quem era Deus. Apesar de Filipe perguntar para Jesus mostrar o Pai, né? E a gente vai ficar satisfeito, mas Jesus falou, vocês viram o Pai. Durante todo esse tempo que eu estou com vocês, vocês viram o Pai. Eu e Ele somos um. E o amor que eu revelo por vocês, o Pai, Ele tem revelado constantemente. Durante toda a história da humanidade, Deus revelou esse amor. E puxando o gancho assim pro nosso tempo, antes da vinda de Cristo, esse conselho de Jesus de amar uns aos outros, porque assim, naturalmente, o ser humano, ele não faz isso aqui que está escrito. Amar os outros a ponto de você morrer por eles. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. Então isso é fora da caixinha. Totalmente novo. Inusitado, realmente. E ele fala no verso 35, nisto conhecerão todos quem? Todos da margem para alguém não conhecer? Todos é todos, sim ou não? É todo mundo. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E em Mateus, capítulo 24, quando Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, mas ele também faz uma profecia a respeito do futuro, do fim de todas as coisas nessa terra, ele fala no capítulo 24 de Mateus, verso 12, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no quê? No amor. Isso que Jesus falou que os discípulos deveriam ter. Aqueles que perseverassem no amor até o fim, eles revelariam o caráter de Deus. E as pessoas conheceriam que essas pessoas seriam discípulos de Cristo, né? Então, assim, até o fim da história vai ser a mesma coisa. O início sempre foi o amor, a lei do céu, o amor que serve, não é um sentimento, não é algo passageiro, algo fútil. Porque Deus amou o mundo que deu. Então, o amor, ele é ação, é sacrifício, é abnegação, é serviço, como o Leandro falou. Esse será salvo. E assim, o princípio é amar sem esperar receber algo em troca. Se Jesus viesse para esse mundo esperando receber algo em troca, de acordo com o sacrifício que ele fez, da enormidade do seu sacrifício, ele poderia muito bem ter desistido e seria justo. Porque a gente sabe que poucos vão aceitar. Não são o que Deus vai determinar a cada um. Esse aqui vai se perder, esse vai salvar. Mas são poucos que realmente vão o escolher. Né? Mas mesmo sabendo que a maior parte da humanidade o rejeitaria, ele veio por aqueles que estariam dispostos a amá-lo e a servi-lo. E a servir a outros. Então, nós também servimos a Deus quando nós servimos uns aos outros. Nós estamos amando a Deus quando estamos amando nossos irmãos. Por isso que ele falou naquela parábola, né, do juízo, que os cabritos de ovelhas de um lado e os cabritos de outro, né? Ou bodes, não lembro agora. Mas ele fala de uma forma que vocês fizeram isso com as pessoas, vocês fizeram a mim. O que vocês deixaram de fazer, vocês também deixaram de fazer a mim. E essas ações que estão relatadas ali são atos de serviço. São atos de amor revelados, né? Então, assim, é essencial essa chama permanecer queimando no cristão, que é realmente convertido. Então, se nós não temos esse amor queimando no nosso coração, e não, mesmo que seja uma pessoa que a gente nem conheça, mas se a gente não pensa nela como tendo um valor infinito, por conta do sangue de Cristo, já tinha, né, pela criação, a gente sabe. O ser humano tem um valor infinito, senão o céu não teria mandado Jesus, né, como uma moeda de troca. Então, que Deus nos capacite a ter esse amor que Jesus demonstrou, ainda mais agora nesse tempo que a iniquidade está aumentando e o amor está esfriando. Amém. Amém. Realmente, quando a gente pensa sobre amar os outros como Jesus, como Ele mesmo nos amou, eu me sinto assim como se eu estivesse, como eu estou, né? Realmente muito longe ainda desse ideal de Cristo, muito longe. Mas que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo habite em nosso coração e nos capacite a amar os nossos irmãos como Jesus nos ama, né? Que nós não venhamos assim a jogar fora as pessoas por tão pouco, às vezes, como a gente faz, né? Mas que nós venhamos a insistir nas pessoas, a ter misericórdia, oferecer o perdão, assim como Jesus faz conosco todos os dias. E só é possível isso através de uma comunhão real, né? Que nós tenhamos com Ele, porque não é algo que vai vir de nós, né? É algo que realmente tem origem celestial, porque o amor é uma planta de origem celestial, né? Não é aqui deste mundo. E nesses últimos dias, a gente precisa muito, muito dessa comunhão, porque o mundo, as pessoas ao nosso redor estão envolvidas com gira em torno delas mesmas, né? A vida gira em torno de si mesma. Então, a gente precisa viver o contrário disso. A gente precisa viver uma vida de serviço, como foi a vida de Cristo. Aqui no dia de sexta-feira, a lição vem trazendo um trechinho que diz assim: a Jesus foi concedido ser o líder da humanidade para que, por seu exemplo, pudesse ensinar o que significa servir.
toda a sua vida esteve sob a lei do serviço. Que o Senhor nos ajude e possa transformar o nosso coração para que nós possamos ter prazer no serviço, no servir e amar as outras pessoas. Amém. Então, eu gostaria de convidar vocês, meninos, e todos que estão nos assistindo, para que a gente possa fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude, que implante essa lei do serviço e do amor em nosso coração, para que a gente possa muito em breve viver com Jesus para sempre. Vamos orar? Nossa. Querido Pai, maravilhoso Senhor, obrigada pelos ensinos práticos e reais que o Senhor nos deixou a respeito do serviço e do amor. Obrigada porque podemos conhecer o Teu amor através da vida de Cristo e também através da vida de Cristo podemos saber como amar as outras pessoas, Pai. Nos ajude porque esse mundo tem vivido o contrário disso, Senhor. E muitas vezes somos convidados a fazer o que eles fazem, a viver como eles vivem. Mas nos ajude, Pai, que nosso chamado, nossa missão e nosso amor a Ti seja maior do que o nosso amor por nós mesmos. Te pedimos essa bênção, não porque merecemos, mas no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada a todos pela participação, foi um prazer. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Nos vemos nas próximas lições.